Obrigada, Sônia. Boa tarde a todos vocês. Eu sou Fabrícia. Trabalho no ramo da educação já tem bastante tempo. Eu tenho visto alguns nomes aqui de professores e psicopedagogos que me acompanham nas redes sociais. Tem umas que são muito presentes, a gente acaba gravando o nome, né? E hoje eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a educação, sobre ciência, sobre jogos, sobre brincadeiras, sobre sujeito. Então, nós vamos bater um papo hoje, tentando entender quais são as interfaces dos jogos e das brincadeiras com a psicopedagogia, com o fazer pedagógico, com a sala de aula. Nós todos sabemos o quanto que o jogo é importante e o quanto que ele, através do uso desse instrumento, nós conseguimos chegar até o sujeito, entender aquele sujeito e provocar intervenções que possam auxiliar esse sujeito no seu crescimento emocional, no seu crescimento cognitivo, no seu crescimento social, em todos os seus aspectos, né? Trabalho como professora, fui professora de rede pública durante 30 anos, rede pública e privada. Hoje sou professora de cursos de pós-graduação, atuo como psicopedagoga, sou psicopedagoga aqui na minha cidade de Itajubá, eu moro em Itajubá, sul de Minas, e trabalho com a psicopedagogia clínica, já tem 7 anos, vai para 8 anos, e hoje, além do exercício da psicopedagogia e além da docência, nos cursos de pós-graduação, eu sou doutoranda em educação pela Universidade de Aveiro, Portugal, onde também fiz o meu mestrado. Então, assim, tenho uma caminhada acadêmica e uma caminhada profissional muito feliz, muito tranquila, dentro do tempo e do espaço onde essa caminhada realmente tinha que acontecer. Eu sempre falo para as pessoas que me acompanham, para as pessoas que me escutam, que a educação, ela faz parte do meu projeto de felicidade. Desde muito criança, sempre me vi fazendo educação. Nunca me vi envolvida em outra atividade que não fosse a educação. Então, as bonecas eram sempre as alunas, né? As bonecas de papel também, ou se não, a mamãe que eu representava para aquelas bonecas era a mamãe que preparava para as crianças irem para a escola. Então, a temática da organização escolar, a temática do processo de aprendizagem, a temática da educação propriamente dita, ela esteve presente em toda a minha fase simbólica. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? E como o nosso tempo é muito curto, eu queria trazer para vocês tudo o que eu tenho em termos de brinquedo, em termos de jogos que foram usados em sala de recurso, enquanto fui professora de ensino especializado, né, de atendimento educacional especializado, enquanto psicopedagoga que sou. Então, eu tentei trazer, de alguma maneira, uma contribuição para que vocês possam ampliar o leque de vocês em relação à importância que o jogo e a importância que a brincadeira tem, né, nessa interface educacional, tanto no âmbito da psicopedagogia, como na questão da pedagogia, propriamente dita, tá bom? Para que a gente possa começar, a nossa oficina, ela tem um tema que me chama muita atenção. Quando nós falamos em jogos e brincadeiras, se nós buscarmos o arsenal de publicação que existe, o arcabouço de publicações que existe em relação a essa temática, nós vamos perceber o quê? Que alguns autores conseguem diferenciar jogo de brincadeira. Outros autores optam por não diferenciar o jogo da brincadeira. Então, temos autores que consideram jogo como tal, brincadeira como tal. É muito comum que a gente ouça. O jogo é aquele que tem regra, a brincadeira é livre. Mas quando a criança joga, ela não brinca? Né?
Então, a gente precisa começar a pensar um pouquinho nessa concepção que nós temos de jogo e de brincadeira. Qual é que você tem, Fabrícia? Eu tenho que jogo e brincadeira constituem uma pastinha só, né? Todas as vezes que eu oportunizo o jogo, todas as vezes que eu oportunizo a brincadeira, eu estou jogando, e todas as vezes que eu oportunizo a brincadeira, eu não deixo de estar jogando, mesmo que de forma livre, sem regra. Mas quem é que diz que na brincadeira não tem regra? É claro que tem. Então, hoje nós vamos considerar que o jogo e a brincadeira são parceiros. Embora processos distintos para alguns autores, na nossa atuação, são processos indissociáveis. Ao mesmo tempo que nós oferecemos o jogo, nós estamos oportunizando a brincadeira. Ao mesmo tempo que nós estamos brincando, não significa que nós não estamos jogando. Deu para entender, pessoal? Tudo bem até aí? Se eu estiver falando muito rápido, é só me falar, tá bom? Olha só, eu havia preparado para vocês uma brincadeira, para que a gente começasse brincando através dessa oficina. Sabem a brincadeira do copo? Que a gente bate o copo de acordo com o ritmo da música? Uma brincadeira esqueci o nome. Brincadeira cantada. Só que como nós estamos fazendo a transmissão ao vivo, teria que ter os direitos autorais para que essa música pudesse vir para cá, para que a gente pudesse trabalhar. Então, eu vou deixar como sugestão essa brincadeira, depois vocês vão lá visitar no YouTube, vale a pena, é uma brincadeira que, mesmo em tempos remotos, nós podemos oferecer para as nossas crianças, nós podemos brincar com as nossas crianças. Falo isso para vocês porque já brinquei por aqui, pela tela com crianças, né? Nos atendimentos, nos apoios com os professores também, então isso é possível. Então eu vou começar a apresentação agora, vou sair, não consigo... Oi, Lu! Não consigo ver vocês a partir de agora. Qualquer dúvida que tiver pelo chat, podem perguntar, a Sônia me fala, tá bom? E vamos lá, vou tentar compartilhar com vocês agora. Qualquer dúvida é só pedir a Sônia para interromper, ou vocês mesmo podem me interromper aí através do... Levantar a mão, tá, quando tem um cliquezinho ali que você faz assim, ó, levantar a mão, e aí você levanta a mãozinha e aí... Oi? Vocês estão conseguindo ver? Já apareceu aí? O slide? Então, vamos lá. Olha só. O papel do lúdico no desenvolvimento cognitivo e afetivo das crianças. Muito interessante quando me foi proposto esse tema, porque, como eu disse no começo para vocês, quando nós falamos de lúdico, quando nós falamos de ludicidade, nós estamos falando de brincadeiras. Nós estamos falando de um período de extrema importância para a formação de qualquer sujeito. Seja ele na educação infantil, seja esse sujeito que frequenta o ensino fundamental 1 ou 2, seja esse sujeito que frequenta uma graduação, uma pós-graduação, porque nós adultos também sentimos, e muitas vezes, a falta do lúdico na vida. E ai de nós, se nós não tivéssemos a oportunidade de alguma maneira, brincarmos com os momentos da vida também. Então, o lúdico, ele tem um papel importantíssimo no desenvolvimento de qualquer ser humano, de qualquer sujeito. Especificamente hoje, nós vamos falar do papel do lúdico no desenvolvimento cognitivo e afetivo das crianças. O que a brincadeira, o que o jogo oportuniza para que esse desenvolvimento cognitivo, para que esse desenvolvimento afetivo seja ofertado e seja possibilitado a todos os sujeitos que compõem a nossa responsabilidade, a nossa trajetória.
Vocês estão conseguindo ver? Tá dando para ver ou não? Eu já mudei para o segundo slide. Vocês conseguem ver? Sim. O segundo? Não, tá no primeiro ainda. Eita, é aí, tá vendo, Sônia? Só um minutinho. Fabrícia, agora mudou. Oi. Para o terceiro. Você quer que... Mas agora eu saí daqui, agora eu parei, ó. Você quer que eu compartilhe? Faz favor para mim, Sônia. Você pode apresentar? Então, cancela a tua apresentação aí. Você vai mudando, eu acho mais fácil. Tá bom, vamos lá, vamos compartilhar aqui. Tá vendo, meninos? Por mais que a gente tente, às vezes sempre vai acontecer uma coisinha. Percalços, ainda estamos nos adaptando a este novo mundo, não? Pois é, mas eu não sei por que isso, de certa forma, acaba acontecendo. Eu dou aula por aqui. Você está vendo? Vocês estão vendo a minha apresentação aí, gente? Sim. Ok. Então, vamos lá. Pode pôr no segundo slide, por favor, Sônia, e no modo apresentação. Pronto. Vocês estão vendo no formato de apresentação, meninas? Põe lá como apresentação, Sônia. F5 para aparecer na tela inteira. Fica mais bonito, né, se aparecer na tela inteira. Sabe o copinho da apresentação, Sônia? Aqui? Aí embaixo. Tem um copinho. É uma tacinha. É uma taça. Senão você coloca apresentação dos slides. Lá em cima na barra está escrito apresentação de slides. Clica lá. Sim, só um pouquinho. Você está apresentando para todos, para a apresentação. Isso. De novo. Vamos lá. Olha, por mais que a gente teste, não adianta. Já vai voltar a apresentação, Ana Paula. Olha, deixei em tela cheia. Não sei se está chegando aí para vocês. Ele demora um pouquinho, que tem um delay. Ele não vai pegar a tela inteira do computador, ele vai pegar a tela inteira daquele espaço ali no canto. Tá chegando aí para vocês? Se você colocar a apresentação de slides lá em cima, Sônia, ele vai. Você está no PowerPoint? Isso. Agora põe do começo. Lá na pontinha, ó. Em cima. Lá em cima, do começo. Não, não é no primeiro slide. Aperta o F5. Isso. Oi? Vamos ver se vai. Vamos ver. Ou aperta o F5, ou senão a gente passa para o segundo, eu mando os slides para as meninas. Não, tudo bem. Ó, eu acho que assim não vai funcionar, porque aqui, por exemplo, ele está aparecendo para mim na minha tela inteira e eu estou sem o controle do pessoal que está entrando. Vamos lá, vocês estão... Está dando para vocês? Pode passar para o segundo, por favor. Está dando para vocês verem? Está dando? Então, senão a gente acaba perdendo muito tempo. Olha só, eu trago para vocês, para que a gente comece a pensar um pouquinho sobre a brincadeira, uma frase de Winnicott. Essa apresentação que eu trago a vocês, ela tem como inspiração uma grande professora que eu tive, né? E a gente não deixa de ter. Ninguém cumprimenta um professor ou um ex-professor dizendo assim, oi, ex-professor. Nós sempre cumprimentamos, oi, professor, tudo bem? Então, a Mariana Ávila, que foi minha professora e a considero minha professora, me inspirou muito para que eu pudesse trazer essa apresentação para vocês, porque de todas as minhas formações,
Essa da professora Mariana foi uma das formações mais lindas que eu tive em relação ao brincar, ao brinquedo, ao jogo. Por quê? Porque ela tem uma vertente bem psicanalítica. Ela traz uma vertente bem psicanalítica e que nos faz pensar quem é o sujeito que está por trás dessa brincadeira. Quem é o sujeito que está por trás desse jogo? E não apenas a figura daquele aprendente. E não apenas a figura daquela criança. Então, o Winnicott fala que é no brincar, e talvez apenas no brincar, que a criança ou o adulto fruem sua liberdade de criação. Vocês conseguem perceber o quanto que essa citação tem peso e o quanto que ela... E o quanto que ela começa a nos inquietar e a tentar entender a importância que o lúdico tem em relação à aprendizagem, ao desenvolvimento cognitivo, ao desenvolvimento afetivo, ao desenvolvimento social. Por quê? Porque às vezes, e na maioria das vezes, é quando a criança brinca que ela ou o adulto consegue se expressar. Conseguem colocar em evidência, são convocados a falar sobre o que sabem, sobre o que pensam, sobre o que sentem, sobre o que desejam. Então, para que a gente possa começar a esquentar, eu trago essa frase de Winnicott, essa citação de Winnicott, para que a gente possa dar início à ressignificação daquilo que eu acredito que seja brincar e jogar num processo educacional. Pode passar, Sônia, por favor. Nesse terceiro slide, é a brincadeira que eu gostaria de fazer com vocês, que é a brincadeira do copo. E depois vocês passam lá, pela palavra cantada, que vocês vão descobrir aonde é que está essa brincadeira aí, tá bom? Sumiu, Sônia. Eu não estou vendo o slide. Aí, voltou. Tudo bem? Bom, agora eu vou pedir para vocês o seguinte. Pegam, por favor, uma folha de caderno, um lápis, uma borracha, o material que você tiver aí. Tem alguém com o microfone acionadinho aí? Eu vou pedir para desativar o microfone, porque senão a gente não consegue escutar. Vamos lá. Sônia saiu de novo. Não entendi por que está saindo, mas a gente está aqui. Agora voltou. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim. Sim? Sim. É porque, olha que coisa mais engraçada, o meu microfone estava desativado aqui. Vamos lá. Pode passar, Sônia, por favor. Com uma folha em mãos, lápis, borracha e o material que você tiver, nós vamos fazer uma brincadeira dos animais, tá? O que eu gostaria que vocês prestassem atenção? Eu quero que vocês prestem atenção na consigna que eu vou propor a vocês. Na proposta que será feita para vocês. Não vou tirar essa proposta da tela. Se você sentir a necessidade de voltar até essa proposta, você volta. Se não sentir a necessidade, realize a sua atividade e daqui a pouco a gente retoma, tá bom? Então, folha na mão, lápis, borracha e outro material que você quiser. Posso começar? Vamos lá. Sônia, passa para mim, por favor. O que eu quero que você faça? Essa é uma dinâmica muito interessante, que pode ser feita com as crianças, pode ser feita com os adolescentes, pode ser feita na formação de professores, pode ser feita numa oficina, porque ela traz inúmeras possibilidades de ser interpretada.
E hoje, eu gostaria que nós fizéssemos o seguinte. Você vai desenhar para mim um animal de porte elevado, de orelhas enormes e de pés pequenos. Pernas longas, sem boca e nariz, olhos grandes, braços pequenos, mãos idem, dedos e unhas enormes. Eu vou dar 10 minutinhos para que você possa realizar, tá bom? Vamos lá. Desenhe um animal de porte elevado, orelhas enormes, pés pequenos, pernas longas, sem boca e nariz, olhos grandes, braços pequenos, mãos idem, dedos e unhas enormes. Em 10 minutos a gente conversa. Eu aproveito para agradecer a Laís por estar me ajudando. Laís, muito obrigada. Meu carinho, minha admiração e meu respeito, viu? Muito obrigada. E eu quero pedir desculpas, porque eu falei tão rápido no começo, preocupada com o horário, com tudo. Também não lhe agradeci, Laís. Deus abençoe. Obrigada por tudo sempre. Você está ajudando e a gente acaba esquecendo. Foi um lapso meu, me perdoe. Tá tudo certo. À medida que vocês forem terminando a proposta, por favor, vão me avisando. Ótimo, quem já terminou. Materiais. Um animal de porte elevado, de orelhas enormes, de pés pequenos, pernas longas, sem boca e nariz, olhos grandes, braços pequenos, mãos idem, dedos e unhas enormes. À medida que forem terminando, por favor, vão avisando, tá? Fico muito feliz que nós temos 134 participantes na nossa oficina. Olha, a maioria terminando. Algumas risadinhas na frente do terminei, não é? E já já nós vamos descobrir por quê. Por que que essa risada aparece. O meu ficou horrível, não ficou nada, Patrícia? Tenho certeza que não. Lu, a Luciana é da minha cidade. Através da Luciana, eu estendo meu carinho a todos vocês. Obrigada, Lu. Quem mais já terminou? Bom, olha, eu vou pedir para que vocês abram as câmeras agora, por favor. Tem gente rindo, não é? Quem quiser compartilhar com os colegas o desenho, eu gostaria muito e me ajudaria muito.
Posso desenhar o tronco? Você vai desenhar um animal de porte elevado, de orelhas enormes, de pé pequenos, pernas longas, sem boca e nariz. Vamos lá. Quem gostaria de mostrar o seu desenho e falar um pouquinho sobre o que sentiu? Marta, é uma atividade que nós estamos fazendo. Eu vou disponibilizar para vocês os slides depois. Então, acompanha para você entender, tá? Vamos lá. Quem gostaria de falar sobre o desenho que fez, por favor? Eu ficaria imensamente grata se alguém me ajudasse. Eu não fiz o desenho, mas acabou de dar um raio aqui. Ai, 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 ai. Tá tudo certo. Vamos lá. Quem quer falar? Kelly? Boa tarde, Kelly. Tudo bem, Boa doutora? tarde, Kelly, bem-vinda. Obrigada. Fabrício, não me chama de doutora não, porque eu não sou. Vamos lá. Desculpa, vamos Kelly, lá. mostra para nós o que você fez. Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver. Eu fiz um X Abre a no sua lugar tela. Vamos lá. do... Vocês estão conseguindo ver a tela da Deixa eu ver. Não Kelly? sei se eles estão conseguindo ver. As pernas Vamos longas, lá. o pé pequeno, o bracinho. Sim. Na hora eu pensei num elefante, quando falou animal, entendi porte grande. Já me veio o elefante. Eu falei, opa, não é um Sim. elefante. Aí ele ficou um elefante com os bracinhos, meio monstrinho. Olha que legal, que legal. Ótimo, Sim. Kelly, muito bom. Foi difícil? Olha, um pouco, viu? Um pouco. Foi? Por que foi difícil? É porque não tinha uma referência, assim, de um animal com essas características, né? Ainda mais sem olho, sem boca. Então, é mais por isso mesmo, mas Sim. eu acho que eu consegui Ótimo, fazer a obrigada, proposta. Kelly. Por nada. Obrigada. Mais uma, quem pode me ajudar? Vamos lá, senão eu vou sortear. Oi, Fabrício. Oi, Valéria. Vamos lá, Valéria. Boa tarde, obrigada, Valéria. Olha o da Valéria, que legal também. Fala, Valéria. Então, eu entrei aqui e já olhei a dinâmica. Eu, a priori, pensei num cavalo. Mas aí eu voltei a descrição, se não, é um animal, então é meu animal. Daí eu tentei o máximo que eu consegui. Eu sempre fui péssima em desenho, mas está dentro da solicitação. Ótimo, mostra para nós aqui de novo, Valéria. Valéria, você ficou preocupada em realizar um desenho perfeito? Sim. Ficou? Por quê? Isso vem de escola mesmo, de querer ser, de ver e de ser comparar com o colega do lado. Isso. Esse ano eu comecei a acompanhar um professor, ano passado, né? Ano retrasado, comecei a acompanhar um professor de artes maravilhoso, que eu trabalho com alunos surdos, acompanhamento em AE. Então, ele desenha a mão livre, assim, que eu fico encantada. Eu acho que isso vem desde lá de trás, né? Sim, sem dúvida. Obrigada, Valéria, pela sua contribuição. Mais um, por favor. Mais um participante. Só mais um e a gente já dá para continuar. Vamos lá, Viviane. Não sei se dá para ver. Não, é Daiane agora. Quem está falando? Viviane abriu a câmera primeiro, depois Daiane. Só um minutinho, Daiane. Vamos lá, Viviane, você. Aqui, não sei se dá para ver, mas ele ficou Dá. bem esquisitinho. Eu fui na linha da Kelly também, na questão, a princípio eu achei que fosse um elefante mesmo, que tinha que fazer. Depois pensei, será que é uma girafa? Mas daí, quando eu entendi melhor que não ia a boca e nem nariz, eu disse, não, então acho Sim. que o desenho é meu. Eu tenho que desenhar o meu estilo. Aí eu apaguei as pernas ali e mudei um pouquinho também. Fiz isso. E ficou esquisitinho. Ótimo. O meu desenho. A gente tem uma mania de achar que o da gente ficou esquisito, não tem? É sempre o da gente que fica esquisito. E Viviane, foi difícil?
Não, um pouquinho. Eu gosto, assim, até de desenhar. Mas eu também tenho aquela questão, que nem a colega falou, de... Não sei se é Da comparar... apreciação do outro. Isso. Eu acho que vem, sim, Sim. também, porque eu lembro que eu tinha uma colega muito bem minha amiga também, e que sentava ao meu lado. E, nossa, ela também desenhava maravilhosamente bem. E eu também tinha essa questão de Sim. sempre fazer essa comparação para ver o meu desenho. Mas eu gostava mais de fazer aquele desenho Sim. abstrato, aquela coisa mais diferente, usar um colorido. E por incrível que pareça, depois de um tempo, assim, muito tempo, assim, depois de adulta, junto com amigas, essa minha amiga que desenhava perfeitamente, que continua, ela faz assim, hoje ela trabalha com biscoitos artesanais maravilhosamente bem. E ela disse que ela sempre quis um desenho meu. Um desenho assim, porque eu usava assim o abstrato, o diferente, o pintar. E ela disse assim que ela Sim. gostaria de um desenho meu e me chamou muita atenção, porque eu pensei, meu Deus, eu sempre achei ela assim perfeita em tudo, sabe? E no fim, ela também apreciava o que eu fazia, sabe? Então foi uma aprendizagem na questão assim da gente às vezes se comparar ou tentar, né, ser perfeito, quem sabe? E a gente sofre Sim. um pouco não, sofre com isso. Muito? E no Sim, final, sim, sem talvez não dúvida. seja isso a essência da coisa, né? Está aí, Sim, sem dúvida. tá bom? Obrigada, Viviane. Daiane, por favor, que queria apresentar. Daiane? Oi. Oi, Daiane, boa tarde. Boa tarde. Vamos ver o desenho da Daiane. Estão conseguindo? Olha que legal. Sim. É importante que todo mundo preste atenção. Eu tive dificuldade Fala um logo no pouquinho, início, Daiane. porque achei que seria um animal. Aí depois eu disse não, mas também tinha a parte que falava que era os braços, as mãos, né, e unhas. Eu disse não, então aí essa deve ser não é animal. E aí eu fui descrevendo como estava pedindo nas solicitações e saiu isso aqui. Ótimo, ótimo, Aqui, ótimo, ótimo. Sim, sim. Pode falar. Da forma que saiu aqui, eu percebo que eu já recebi desenhos desses dos meus pacientes. Tipo, um humano, um corpo humano, ele desenhar, vamos ver o pai e a mãe. Aí a maioria desenhar dessa forma, esquecer a boca, esquecer o nariz, ou desenhar os olhos de forma grande, tipo, não ter a noção espacial. Depois que eu desenhei, eu Sim. percebi que ficou estranho. Ótimo, ótimo. Olha, eu sei que tem inúmeros desenhos. Obrigada, Daiane. Eu tenho certeza que tem desenhos muito, muito interessantes por aí, não é? O que é a proposta? Qual é a proposta dessa dinâmica ou dessa brincadeira? Se nós formos considerar o que nós vamos conversar hoje, a proposta que eu tinha com vocês é: qual foi a consigna dada para todo o grupo? Desenhe um animal de porte elevado, orelhas grandes. Fátima, eu acho que você compartilhou alguma coisa aí. Fátima Marques. Você está compartilhando a tela do seu, acho que do seu aplicativo aí, do seu celular. Meninas, a proposta foi que todos vocês fizessem a mesma, seguissem a mesma consigna, não foi? Eu dei a consigna para Viviane de um jeito, para Daiane de outro, para Valéria de... Não, a consigna foi a mesma. A proposta interventiva foi a mesma. Se a proposta foi a mesma, por que é que cada um registrou de um jeito? Eu queria que alguém falasse isso para mim. Se a proposta foi a mesma, por que cada uma de vocês realizou um registro? A Sandra está dizendo que a interpretação é diferente. Quem mais? Pode falar no microfone. A Andréia, por conta do entendimento e da individualidade. Quem mais?
Eu acredito que tem a ver com subjetividade, com leitura de mundo e com habilidades desenvolvidas ao longo da vida também, porque algumas pessoas desenham Ótimo, com mais Cleide. propriedade que outras. Ótimo. A intencionalidade aqui é que a gente possa perceber que, embora a gente dê a mesma proposta, faça a mesma proposta, dê a mesma consigna para um grupo de crianças, cada um vai interpretar de uma maneira. Porque tem tudo a ver com a história de vida, com os modelos, com a perspectiva de mundo, com a forma como eu consigo interpretar. Mas diante da psicopedagogia e diante do próprio exercício docente, eu, enquanto profissional responsável pelo processo de aprendizagem, preciso ter a garantia de que todas as crianças estão entendendo a consigna a ser desenvolvida. Conseguem perceber isso, pessoal? O quanto que a nossa fala, a nossa intervenção, ela precisa ser clara para quem recebe? Ela precisa ser evidente para quem recebe? E isso não foge do jogo e da brincadeira. Às vezes, a forma como eu explico a regra de um jogo para uma criança, a percepção que ela tem sobre, o entendimento que ela tem sobre aquela orientação que foi dada, é diferente do que a Viviane tem, do que a Júlia tem, do que a Cirlane tem, do que a Luciana tem. Mesmo que essa consigna seja a mesma para todo um grupo. Então, diante de um atendimento psicopedagógico ou diante de uma atuação pedagógica em sala de aula, nós, como responsáveis pelo processo de aprendizagem, nós precisamos ter a certeza de que todos os sujeitos compreenderam a proposta que foi feita. Isso é mola propulsora para qualquer processo de aprendizagem, em qualquer idade, seja na infância, seja na adolescência, ou seja na fase adulta. Eu estou enfrentando um doutorado. Gente, eu não imaginava que ia ser tão difícil enfrentar um doutorado. Com professores que são europeus. Então, eu tenho professores com domínio de língua portuguesa, de vez em quando falam em inglês, de vez em quando arrastam um francês. E aí eu falo, meu Deus, o que eu faço com tudo isso? Porque, às vezes, quem tem mais facilidade para interpretar uma outra língua, tem uma compreensão maior do que a minha. Mas o português precisa ser preservado. Por quê? Porque tem alunos que são brasileiros, tem alunos que são portugueses, Portugal. Né? Então, nós precisamos ter a garantia de que aquilo que eu tenho proposto, como responsável por esse processo de aprendizagem, está claro e evidente para todo o sujeito. Essa é a perspectiva da nossa oficina. Se nós não tivermos isso como ponto-chave e entendermos quem é esse sujeito, quem é essa criança, quem é que vai receber uma consigna a ser trabalhada, uma intervenção a ser feita, nós não vamos conseguir resultado. A gente pode até conseguir, mas a gente não garante a qualidade nesse resultado. E aí eu vou pedir para a Isabel colocar para mim a transparência. Isabel, por favor. A Isabel No não, a slide. Sônia. Sônia, desculpa, Sônia. Estou com a Isabel na cabeça. Tem uma pessoa que levantou a mão aí para falar, não sei. Acho Quem que é a levantou? Soraya. Pode falar, por favor. Alguém quer falar alguma coisa? Foi a Adeline Santos e a Simone Rachui. Pode falar, gente. Faço questão de ouvir vocês. Não? Eu vou pedir agora
então, para que alguém faça a leitura desta postagem que foi feita e que eu trouxe para vocês. Essa postagem, ela está no Facebook. Seu som cortou, Fabrícia. Alô, alô. Oi? Seu som Oi, cortou. voltou? Voltou? Voltou, tá para ouvir. Essa é uma postagem de uma vovó muito querida, que chama Rosa Maria. Depois vocês olham lá no Facebook, que vale a pena visitar a página dela, tá? E ela aponta que brincar é sério. Por quê? Esse é o netinho dela. Foi logo que começou a pandemia. E olha só a interpretação que ele faz sobre tudo isso. Quem gostaria de fazer a leitura dessa tela para mim, por favor? Eu leria se eu enxergasse. Quem ajuda? Eu, Rosi. Não Eu posso ler também? Enxergar? Está muito pequenininha? Vamos lá, eu vou tentar. Pode ler. Pode ler? Pode ler. Brincar Quem é sério. consegue ler? Pode? Pode sim. Brincar é sério. A criança liga, elabora, faz série singular dos acontecimentos da vida. E hoje estou usando essa máscara de super-herói, porque meu pai me contou essa história. Tem um monstro muito forte lá fora. Ele veio no meu prédio e quebrou muita coisa. Mas ficaram também uns pedaços desse monstro espalhados pelo chão. E por isso preciso usar uma aguinha melequenta nas mãos. Melequenta nas mãos e tirar os sapatos a hora em que chega em casa. É porque o monstro continua lá fora. Toda vez que saio de casa, visto minha super máscara, para o monstro não entrar em mim. Contei essa história para a Vops e ela me disse que é isso mesmo. É claro que resolveu psicanalizar essa coisa toda, dizendo que a possibilidade de uma criança poder compreender um acontecimento do real depende dos fios ou histórias imaginários ofertados pelos adultos, ajudando a tecer uma rede de significações. O simbólico, consistente o suficiente para produzir sentido onde não há. E que as narrativas são como brinquedos. Só que verbais, onde vamos encaixando, colando, recortando e recontando a nossa maneira. Pessoal, se quem conta um conto aumenta um ponto, quem escuta monta outro conto. E assim vou me transformando de contando a contador das histórias que a vida... Aí não dá para ver, porque o pessoal está mandando... A vida traz. Que a vida traz. Das histórias que a vida traz. Camila, obrigada. O que esse texto nos mostra? Quem me ajuda? O que ele nos aponta? Como é que essa criança compreendeu esse processo pandêmico? Através do quê? Na verdade, com licença, eu levantei minha mão para falar. Sim, Andréia. Colocou-se uma situação lúdica, né, na qual a compreensão dela era possível dentro do universo que ela vive, na verdade. Sem dúvida. Só foi possível através do simbólico, através do imaginário, através da ludicidade, compreender a pandemia quando essa criança começou a ligar os fios, a elaborar o pensamento, a fazer uma série de acontecimentos. Olha a cadeia de acontecimentos que ela traz. Colocou a máscara, essa máscara era para isso. Tinha uma geleinha melequinha, que a gente passava na mão, uma geleinha que ficava toda melada. O que essa criança foi fazendo? Essa criança foi tomando dimensão dentro daquilo que era capaz de um fato histórico mundial e que, de certa forma,
veio para cá aquilo que era lúdico. Foi transformado em ludicidade, algo que, de certa maneira, exigiria uma complexidade muito grande para ser interpretada por uma criança dessa idade. Então, o que é preciso que a gente faça? Primeira coisa, entender quem é esse sujeito. Sônia, por favor, você pode passar para mim? Quem é esse sujeito? Com quem é esse sujeito que eu brinco? Com quem é esse sujeito que eu jogo? Na clínica psicopedagógica, na escola, em casa, em qualquer lugar. É um sujeito de aprendizagem. São sujeitos da aprendizagem. São figuras importantíssimas dentro de um processo de aprendizagem. E que precisam se sentir parte integrante do grupo ou daquela dupla. Então, o sentimento de pertencimento precisa acontecer. E é o primeiro a ser cuidado, porque senão, nem através do jogo, nem através da brincadeira, nós vamos conseguir com que esse sujeito coloque para fora e manifeste tudo que pensa, tudo que sente e tudo que sabe. Então, o primeiro ponto a tomar cuidado numa brincadeira, num jogo ou numa situação de intervenção é ver o estabelecimento de vínculo criado entre o ensinante e o aprendente, entre o terapeuta da aprendizagem e o sujeito que está ali, entre o aluno e o professor. Num segundo ponto é trabalhar com essa criança a sua autoria de pensamento. Dar a essa criança o lugar de fala e o lugar de escuta. Se nós não oportunizarmos um lugar para que essa criança fale sobre o que ela pensa, que ela verbalize o que ela entendeu, que ela manifeste o que ela não compreendeu, nós não estabeleceremos um vínculo satisfatório para que o processo de aprendizagem aconteça. Isso, até mesmo, meninas, quando nós estamos num momento de jogo, num momento de brincadeira. E garantindo essa autoria de pensamento, que a Alicia Fernandes é uma psicopedagoga pela qual eu tenho muita admiração e tento trazer para a minha linha de consultório, a linha aliciana, que tem como base a psicanálise, fala que se você não der à criança voz, não der a ela o espaço de fala e o espaço de escuta, nós não conseguiremos, de alguma maneira, trabalharmos com o desenvolvimento de autonomia dessas crianças. Então, esse é um sujeito. Pode passar, Sônia, por favor? Próximo. Quando ela joga, quando ela brinca, o que acontece? Ela manifesta vários comportamentos. Ela pensa. Então, nós estamos garantindo o desenvolvimento cognitivo dessa criança. Ela aprende, estamos também garantindo o desenvolvimento cognitivo dessa criança. Ela sente, estamos trabalhando com o que é emocional, com o que é afetivo dessa criança. Então, pensa, sente, aprende, e ela também, sem sombra de dúvida, executa. E aí, numa vertente neurocientífica, nós estamos garantindo a essa criança o desenvolvimento do que a gente chama de tríade funcional da aprendizagem. É garantir o desenvolvimento das funções cognitivas quando ela pensa e aprende, desenvolver nessa criança e aprimorar as funções conativas, que é quando ela sente, então dar lugar de voz, dar o lugar de fala, dar o lugar de escuta, e desenvolver um trabalho que é excepcional e importantíssimo, e que nós garantimos que essa aprendizagem venha de maneira muito significativa, que é o trabalho de funções executivas, que é quando ela executa, ela põe em execução
toda aquela informação que recebeu. Eu não sei quantas são vocês aqui que atuam como psicopedagoga, mas eu falo para vocês da experiência que eu tenho como psicopedagoga. Quantas crianças que chegam aos nossos consultórios com comportamentos disruptivos voltados para as questões executivas e que apresentam laudos de TDAH, laudos de dislexia, laudos de descalculia. E, na verdade, o que essa criança, esse sujeito da aprendizagem precisa é só um ajuste nos comportamentos executivos que estão disruptivos. Que comportamentos executivos são esses? Quais são esses comportamentos apresentados pelas crianças? Aí nós vamos falar dele num outro momento. Vai ter um curso do CIESP aí que vem sobre a tríade contemporânea da educação, que vai apontar exatamente isso. Né? Semana Fabrícia, você poderia repetir, por favor? Repito, a tríade olha só. Função cognitiva, é isso? A tríade funcional da aprendizagem, Rosimeire, ela tem como base Vitor da Fonseca, que foi meu professor, é um professor português. Ela tem como base os estudos de Vitor da Fonseca. A primeira é chamada de não nessa ordem, mas a primeira é chamada de funções cognitivas, que é aquilo que garante a aprendizagem em termos intelectuais. A segunda, ele aponta como funções conativas, que são responsáveis pelos sentimentos, pelos valores, pela personalidade. E a terceira são as executivas, que aí nós temos uma roda de funções executivas. Ele chama de roda da sorte. E as funções executivas, muitas vezes esquecidas pelos professores nas escolas, e pelos pais, elas são ensinadas. Então, as crianças acabam por apresentar uma dificuldade um pouco na idade mais de 8, 9, 10 anos. Por quê? Porque alguém não ensinou, faltou esse processo de ensinagem em relação à execução. Atenção, organização, planejamento. Se alguém não me ensinar que eu tenho que ter um planejamento, eu nunca vou ser uma pessoa que planeja alguma coisa. Se alguém não me ensinar que eu preciso organizar o meu guarda-roupa, que as minhas roupas precisam estar bem arrumadas dentro do guarda-roupa, eu não vou conseguir incorporar esse comportamento e não fazer com que ele seja disruptivo. Então, quando a criança joga, quando a criança brinca, num atendimento psicopedagógico ou até mesmo na escola, a gente consegue perceber isso de maneira evidente. Se você dá uma caixa de miniaturas, por exemplo, para a criança, você apresenta ela, olha, vou pegar a minha aqui para vocês verem. Você apresenta essa criança, vê se vocês conseguem ver aqui. Consegue? Ó, aqui tem um arsenal de miniaturas. Eu ponho essa caixa sobre a mesa para que essa criança possa trabalhar com essa caixa. A gente já consegue perceber a criança que vai, primeiro, categorizar os brinquedos. Vai separar o que é boneca, vai separar o que é animalzinho, vai montar um cenário. A gente consegue perceber se essa criança tem essa execução, se esse sujeito sabe executar a atividade, quando ela, por exemplo, vira essa caixa de uma vez sobre a mesa. Vira e não sabe o que faz com aquela quantidade de informações. Então, são características que, ao brincar e ao jogar, essa criança manifesta de maneira espontânea. E quando a gente consegue perceber que essas características de pensar, sentir, aprender e executar são importantes para um possível levantamento de hipótese, para um possível diagnóstico psicopedagógico e pedagógico também, a gente já consegue perceber que, às vezes, é só um comportamento disruptivo que apresenta, executivo, e não um transtorno de déficit de atenção, um transtorno de hiperatividade. Claro que existem exames que vão comprovar, existe todo um trabalho multidisciplinar
a ser feito, mas nós precisamos primeiro pensar nesse sujeito e como é que ele pensa, como que ele sente, como que ele aprende, como ele executa, para que depois a gente possa, dentro de um plano de intervenção psicopedagógica, estabelecer o que vai ser necessário para o aprimoramento daquilo que o menino já domina e para ajudá-lo a facilitar o processo daquilo que ele ainda não tem domínio. Então, primeiro ponto, saber quem é esse sujeito. Segundo, ao jogar e ao brincar, nós vamos garantir, através da ludicidade, a compreensão de como esse sujeito pensa, de como ele sente, de como que ele aprende e de como que ele faz uso desse conhecimento, de como ele executa. Sônia, por favor, pode passar o próximo. Meninas, está dando para compreender? Eu não consigo ver o comentário de todos vocês, porque passa muito rápido. Olha lá. Aí, oi? Pode falar. Tá excelente sua aula. Tá ótimo. Ah, então tá bom. Olha lá. Vamos estabelecer uma relação com... Nós já vamos para a parte prática já, só para a gente entender. Vamos estabelecer uma relação entre a brincadeira e a aprendizagem. Quando a criança brinca, ela passa por um tempo que é de suma importância, que é o que nós chamamos de o tempo do faz de conta. É fundamental oferecermos às crianças momentos para que ela possa brincar, para que ela possa trabalhar como ser do agora em diante. Eu sou essa personagem, eu era essa personagem, porque a criança, ela vai gozando de deslocamentos a que o significante dá lugar. Então, por exemplo, numa caixa de miniaturas, às vezes, você pede para que ela represente a sala de aula, né? O ambiente escolar. Ela põe a professora na frente, ela põe os coleguinhas atrás, ela executa aquilo ali de maneira... Faz favor, fiquem quietos. Eles imitam com muita facilidade, mas, na verdade, quando essa imitação através do jogo simbólico vem, o que essa criança está nos mostrando dentro de um atendimento ou dentro de uma brincadeira lá na escola? Ela está nos mostrando que ela simplesmente desloca o que o significante dá lugar. Então, essa bonequinha agora vai ser a representação da minha professora, dos meus pais, do meu coleguinha. E, às vezes, meninas, esses momentos são tão deixados de lado na escola. As crianças não estão tendo lugar de fala, não estão tendo lugar da escuta, porque o que é acadêmico parece ter um peso muito maior. Parece ser necessário cumprir aquilo que é acadêmico. Eu não estou dizendo que não é. Claro que é. A escola existe para isso, para que a gente consiga sistematizar conhecimento com prazer. Mas a mesma importância que a gente dá para o momento da língua portuguesa, da matemática, da história, da geografia, do inglês, nós precisamos dar para o faz de conta. Nós precisamos dar para a brincadeira. Um atendimento psicopedagógico não se faz com exercícios pedagógicos rotineiros. Se faz através do jogo, se faz através do lúdico, se faz através da expressão, da verbalização, do deslocamento do que é significado, porque é significante. E aí, o que acontece? Quando a gente começa a visitar as páginas de Instagram, Facebook e todas as redes que tem aí, nós acabamos vendo uma descaracterização tremenda do psicopedagogo, porque ele está ocupando um papel de professor particular, de aula de reforço. Esse menino não vem para um atendimento e não vem para uma consulta,
uma intervenção psicopedagógica para que o psicopedagogo repita em consultório aquilo que é papel da escola. Nós não somos professores particulares, nós não somos professores de reforço, nós não somos professores de apoio, nós somos terapeutas da aprendizagem. E é esse vínculo que eu preciso estabelecer como professor dessa criança que está sobre a minha responsabilidade. Não é fotocopiar exercício para o menino fazer operação matemática no atendimento psicopedagógico. É lúdico, é através do brinquedo, é através da brincadeira. As modalidades de aprendizagem vão ser mostradas através da brincadeira, das metáforas que essa criança possibilita e por meio das quais essa fala, esse lugar de fala, possa ser tomado pelo outro. Eu, como psicopedagoga, eu, como terapeuta da aprendizagem, preciso prestar atenção, escutar a verbalização das metáforas usadas pelas crianças. Então, ele pega lá um bonequinho, então vou dar um exemplo aqui para vocês. Ele pega lá na caixinha um bonequinho e pega o outro bonequinho e tem uma conversa super séria entre os dois. Ele não está dizendo para mim, Fabrícia, é isso que eu estou sentindo, ou é isso que eu penso. Ele está metaforizando essa fala e dizendo para mim, presta atenção, tá vendo? Quando ele representa para mim, você é professora, você é fulano de tal, você precisa prestar atenção, você precisa prestar, mas você não para sentado. Ele está metaforizando a modalidade de ensino que o professor dele tem e qual é a modalidade de aprendizagem que ele estabelece. Então, é aqui no brinquedo, não é na folha fotocopiada para fazer operação matemática. Não se trabalha dislexia dando texto. Não se trabalha desortografia dando treino ortográfico. Como terapeutas da aprendizagem que somos, não. Nós precisamos usar daquilo que é simbólico, daquilo que é brincadeira. Quanta coisa nós conseguimos falar através de uma brincadeira. Adultos. Não é mais fácil a gente brincar com o outro e dizer o que a gente quer, sem ofender brincando? Mas, no fundo, a gente está falando muita coisa. Imagina uma criança. Então, esse é o papel da brincadeira. A brincadeira, ou o jogo, como eu disse para vocês no início, é que vai dar ao terapeuta da aprendizagem e vai oportunizar ao professor, né? Eu gosto de falar dos dois, que são papéis distintos, mas os dois caminham juntos. É através do jogo, é através da brincadeira que nós vamos descobrir o que a criança pensa, o que ela sente e como ela executa. E o mais importante de tudo isso, qual é a modalidade de aprendizagem que essa criança apresenta? Nem sempre a modalidade de aprendizagem que ela traz é a modalidade de ensino que eu estou oferecendo, que a escola oferece. Então, vamos ajustar isso aí. Vamos ver o que é que ela me apresenta, qual é a concepção de aprendizagem para ela e qual é a concepção de ensino para essa professora que está sobre a responsabilidade dela. Esse é meu papel enquanto psicopedagoga. É claro que nós vamos ter lá, durante o atendimento, momentos em que eu preciso ver como é que está essa criança em relação à execução de interpretar um texto. Ótimo, existe uma intencionalidade. Mas a psicopedagogia não é isso, meninas. Nós não somos professores particulares, nós não somos professores de apoio, nós não somos professores de reforço. Somos terapeutas da aprendizagem. E como terapeutas da aprendizagem, precisamos estabelecer um vínculo muito forte com o professor dessa criança que está sobre a nossa responsabilidade. Tudo bem até aí? Alguém quer me perguntar alguma coisa?
Não? Sônia, por favor. Nossa, eu estou preocupada com o tempo. Tenho medo de não dar conta. Vamos lá. Qual que seria a dimensão metafórica desse faz de conta? Olha, é muito interessante. Eu já falei disso um pouquinho, mas eu não vou deixar de compartilhar com vocês essa fala. Quando a criança verbaliza, quando ela coloca em jogo aquilo que ela pensa sobre uma situação, ela está projetando, ela projeta, enquanto idealizadora desses ideais do eu, tudo aquilo que ela sente. Então, quando ela põe dois bonequinhos, um conversando com o outro, você vai ver, você ultrapassou o cartão de crédito, eu não aguento mais quando você faz isso, você está gastando muito. De quem que ela está falando? O que ela está te mostrando? O que ela está dizendo? Eu não estou suportando ouvir esse tipo de relação. No que você pode me ajudar, Fabrícia? E aí ela vem para cá, e eu vou desconsiderar toda essa fala, não vou dar a ela esse lugar de escuta e esse lugar de fala, porque eu preciso fazer uma interpretação de texto, eu preciso reforçar as operações matemáticas. A dimensão metafórica do faz de conta é de grande importância, é de extrema necessidade, porque vai buscar e vai nos mostrar os traços identificatórios desta criança, a relação que ela estabelece com a aprendizagem, com a vida, com os pares, e o desejo do outro. Se o desejo é o desejo do outro, por meio da brincadeira, o que a criança vai fazer? Ela vai se jogar, ela vai se... Ela ocupa a posição da senhora do seu desejo. Olha que coisa mais linda quando a gente passa a entender o que é essa fala da criança. Se o desejo é o desejo sempre do outro, eu estou falando para que o outro ouça. Eu estou falando para que o outro consiga me interpretar. É por meio da brincadeira e não da atividade arma, efetua e continue armando e efetuando lá no consultório, né? Que essa brincadeira vai fazer com que essa criança assuma o lugar dela de desejo. Isso que eu estou falando aqui nesses brinquedos é o que eu desejo para mim. Eu não quero mais escutar isso. Eu queria que fosse diferente. Eu queria escutar uma conversa entre os meus pais, que, lógico que ela não vai verbalizar. Mas é essa linguagem metafórica, essa dimensão metafórica, que faz com que nós possamos interpretá-la, ajudá-la. A brincadeira sempre precisa fazer parte, sempre precisa estar presente na escola e no consultório. No consultório, mais ainda. Quanta coisa a gente consegue interpretar, quanta coisa a gente consegue perceber através da brincadeira. Né? É um lugar de exposição do que sente, de falar o que pensa, de falar o que sabe, de falar o que sente. Né? Faça o favor, Sônia, mais uma. Não faz de conta. É uma ficção de si mesma, com possibilidade de vir a ser enquanto resposta ao seu outro. Eu posso ser o que eu quiser quando eu brinco. É uma maneira de dar resposta ao outro sobre o que eu quero ser. Eu posso ser agressiva, eu posso ser dócil, eu posso ser submissa, eu posso ser autoritária. Eu posso dizer que sim, posso dizer que não, nós estamos brincando. Eu não tenho que concordar. Eu não tenho que falar a verdade. É só uma brincadeira. Eu transferi o meu desejo para um outro, para o objeto, e a boneca que está falando não sou eu. Então, o brinquedo tem uma importância muito grande, porque através dele, a criança vai se apoiar no brinquedo
E nessas situações que ela cria, nessas situações que ela imagina, para resolver coisas que são palpáveis e definíveis no mundo real. Não consigo lidar com a separação dos meus pais. É libertação. Quando ela se apoia num brinquedo. E põe nesse brinquedo, e deposita nesse brinquedo tudo o que ela pensa e tudo o que ela sabe e tudo o que ela quer. Não importa se é um brinquedo de luxo ou se é um brinquedo simples. O que conta para a criança é o ato da brincadeira. Casinhas compradas, castelos comprados, bonecas caríssimas, carrinhos caríssimos. Ótimo, quem tem condições disso, oportunizar isso, que bom. Mas a criança não precisa disso. Às vezes, um lápis vira um avião. Às vezes, uma tampinha de caneta, né, vira qualquer outra coisa. A questão não está na característica do brinquedo. E, 2 bolinhas, quanta coisa que a gente pode fazer? O equilíbrio, a brincadeira motora, né? Ou uma hora eu jogo essa bola com raiva e põe para fora a raiva que eu estou sentindo. A questão não está no valor que o objeto tem, em termos, em termos financeiros. O que conta para a criança é poder brincar. Gente, perguntam para os alunos de 1º ao 5º ano, qual a aula que você mais gosta na escola? O que eles falam? Educação física. Recreio. Mas até eu que sou mais boba. Não é? Até nós que somos mais bobinhas que as crianças. Por que a criança gosta tanto da aula da educação física? Primeiro que elas devem ter bons professores. Isso não significa que nós não somos, hein? Eu também sou professora. Olha lá o que vocês estão interpretando. Não significa isso. Mas é muito mais gostoso o tio da educação física que está lá fora. Que eu vou correr, que eu vou pular, que eu vou brincar, que eu vou chutar a bola com a raiva que eu quero. Que eu vou brincar de pular, que eu vou brincar de... É muito mais gostoso. É muito mais prazeroso. Recreio, então, é tudo muito livre. É tudo muito bom. O que essas crianças estão sentindo falta? Das aulas? Em tempos de pandemia? Do mundo do faz de conta. Do amigo, das relações entre os pares, das relações entre os professores, da relação com a outra turma, do correr lá fora, do brincar, do chutar bola, do parquinho da escola. E aí, essas crianças saem da educação infantil e vão para o 1º ao 5º ano, que massinha de modelar é o primeiro objeto a ser cortado da lista de material. Parquinho não pode, criança de 4º, 5º ano não pode frequentar parquinho mais. Já são grandes, né? Tem que deixar 4 vezes por semana para os menores e 1 vez por mês para os de 4º e 5º ano. Não, a gente tem que continuar brincando até na nossa idade. Senão a gente não consegue dar conta das coisas que o mundo apresenta. Não pode ser visto como algo que não tem valor, que não vale a pena investir. Não pode, né? Próximo, Sônia, por favor. Nós já estamos terminando aqui, meninas. Eu vou abrir para vocês. Pode passar, que a gente já falou desse. Olha que lindo isso, para a gente começar a fechar. Quando você tem lá um grupo de crianças brincando e você chama essa criança, o que ela fala para você? Não posso, estou ocupada. Estou brincando aqui, não posso ir agora. Vem tomar banho. Espera aí, mamãe, estou ocupada. A criança ocupa-se do brincar. E ela necessita dessa ocupação. Chama para fazer a tarefa. Não vai porque é chato. Mas chama para brincar. Abandona o que estiver fazendo e vai brincar. E quando se envolve na brincadeira, ela ocupa-se do brincar. E aí, ela não quer sair mais.
principalmente agora, nunca tiveram tanta sede de brincar. Estão presos a videogames, a tela da aula, da escola, né? Estão sentindo falta do convívio, do tocar, do pensar o que o outro está pensando sobre tudo isso. Não brincam. Os pais cada vez mais ocupados, as escolas cada vez mais preocupadas com o que é acadêmico. Claro que o acadêmico, mas eu posso fazer do acadêmico também momentos riquíssimos de brincadeira. Sem dúvida nenhuma. Eu posso transformar tudo aquilo que é conteúdo e que precisa ser cumprido em jogo, em brinquedo, em gincana, em possibilidades. Porque a criança ocupa-se do brincar. Vem, tá na hora de comer, tô ocupada. Espera aí, tô ocupada. A gente escuta isso o tempo todo. Pode passar, Sônia. E aí eu trago para vocês algumas possibilidades de brincadeiras, onde essas metáforas vão ser trabalhadas, onde essas situações difíceis de enfrentamento podem ser expostas, e tudo através do lúdico. Não naquela pergunta e resposta, o que você sente? O que você acha disso? O que você pensa sobre... Não. Através daquilo que possibilita uma ocupação saudável, porque ela ocupa-se ao brincar, e ao mesmo tempo possibilita uma intervenção no processo daquela aprendizagem. Casinha de boneca não pode faltar. No consultório, caixas que tem ali todos os equipamentos de uma casinha, né? Casinhas propriamente ditas, bonecas de papel, espelho, mala de fantasia, oficinas de bijuterias, coisas que são brinquedos e brincadeiras que possibilitam o lugar de fala e o lugar de escuta. Pode passar, Sônia. Maquiagem. O cantinho da maquiagem, a caixinha da maquiagem. Olha que coisa mais gostosa isso. Tá ali se maquiando, numa liberdade de expressão, dizendo tudo o que pensa, dizendo tudo o que sabe, sem se preocupar com o que você vai pensar sobre a maquiagem que ela fez ou não. Olha a primeira aí. Ela não quer nem saber se você vai gostar ou não. E aí se você falar que não gostou, não é? Então, um cantinho de expressão para poder se expressar, uma caixinha para poder se expressar. Mais uma, eu tenho aqui no consultório também. Claro que dentro de um consultório, isso vai ter que ser conversado num contrato didático, né? Para que essa mãe saiba sobre o que vai ser feito durante a sessão. Senão o menino entra aqui e sai maquiada, a mãe vai falar, uai, o que aconteceu? Saber se tem alergia, se não tem, e tudo mais. Aqueles cuidados que a gente sabe. Pode passar, Sônia. A expressão através da caixa lúdica, da EOCA, para as meninas que estão aí na psicopedagogia, que atuam na psicopedagogia. Um dos atendimentos mais ricos que eu tive aqui no meu consultório foi através da caixa lúdica. Que uma menina adolescente me expõe que antes, quando ela chegou, ela se sentia como essa gravura. E aí ela pôs lá uma gravura que eu não estou me lembrando qual que era. Durante o processo, ela colocou uma outra gravura, que era um monte de tijolinhos assim, um em cima do outro. Olha isso, que coisa mais linda, que simbologia isso. E que hoje ela se sentia muito mais livre, acho que foi uma borboleta que ela pôs, alguma coisa assim. Então, através daquilo que é oportunizado a criança criar, ela vai colocar, ela vai mostrar, ela vai se expor, ela vai dizer tudo o que ela pensa, tudo que ela sabe, né? E numa EOCA, por exemplo, que é a entrevista operativa centrada na aprendizagem, usada pelos psicopedagogos, o adolescente, as crianças mais velhas,
elas mostram de maneira muito evidente todas as suas modalidades de aprendizagem, né? Por quais modalidades passa. Ela começa a fazer, a criar, a produzir. Existe uma intencionalidade, ela sabe aonde que ela quer chegar, ou não. Ela vai pegando papel, vai misturando material. Olha que interessante. Ela vai misturando tudo aquilo e não tem produto final, ou ela já começa produzindo com a intencionalidade de ter um resultado. Então, são situações que a gente observa através dos brinquedos, através das brincadeiras, né? E aí uma caixa contém de tudo, tecido, tudo, tecido, papel, cola, tesoura, tinta, canetinha, o que tiver, né? Pode passar, Sônia. A brincadeira através do corpo. Gente, não tem como. A criança só vai desenvolver algo. Aqui no consultório, por exemplo, no meu consultório, quantas vezes a gente vai bater bola, nós vamos pular corda, nós vamos pular obstáculo, nós vamos brincar com o corpo, nós vamos fazer expressões, nós vamos para frente do espelho, nós vamos desenhar o corpo no chão. A primeira aprendizagem, a psicopedagogia aliciana, e sobre as influências de Sarah Pain, aponta que a aprendizagem passa por 4 pilares: inteligência, corpo, desejo e organismo. Então, se para aprender a criança passa por esses 4 pilares, conhecer o próprio corpo, ter domínio sobre ele, é importantíssimo. É de fundamental importância. Por quê? Porque a aprendizagem passa pelo corpo, passa pelo organismo, passa pela estrutura desejante, psíquica desejante, e passa pela questão da cognição, pela questão da inteligência. Mais um. Anjo, só lembrando brincadeiras. Que um pouquinho já, tá? Já passamos? Estou terminando. Eu estou pensando que é 5h20. Vamos terminar. Vamos lá. Mais um. Vamos lá. Olha lá, outras brincadeiras com corpo, com bolas, né? E aí a gente tem inúmeras possibilidades. Mais um, Sônia. Gente, eu não envio a hora passar direito. Quando é bom, outras situações, jogos com bola, jogos corporais, jogos de raciocínio, jogos de tabuleiro, potes de diferentes tamanhos, caixas de miniaturas, né? A gente vira uma rainha da sucata mesmo. Tudo a gente quer ter, tudo a gente quer. A gente vai nessas lojinhas de chinês, então, do nada a gente já cria uma possibilidade de intervenção ali, né? Às vezes uma colher vira não sei o quê, a bacia vira não sei o quê, eu não tenho mais aonde colocar mais, né? E inúmeras possibilidades, eu tenho, coloco para vocês assim, eu tenho verdadeira paixão por isso, gosto muito, então é sempre muito bom conversar sobre, né? O que eu queria trazer para vocês de mais pontual, de mais importante, é que deem a oportunidade para fala e para escuta. Não percam isso de vista. Não percam isso da linha de trabalho de vocês. E oportunizem os momentos através da brincadeira, através do jogo, que isso é de suma importância. É de suma importância. A gente poderia ficar aqui, eu tenho milhares de materiais que eu poderia estar mostrando para vocês, mas não tem jeito. Alô? Da gente ficar. Então, Sônia, você põe meu contato aí para as meninas? Olha, eu tenho meu Instagram, que tem muita coisa legal lá, tá no último slide. Esse Instagram é de perfil fechado, tá bom? Mas é só pedir lá que eu aceito vocês. É @psico.fabricia.biaso. No Facebook, eu tenho a página do meu consultório, tem um grupo que chama Trocando Experiências, e tenho uma consultoria que chama FAEB. E esse é meu WhatsApp, 035, que eu sou de Minas. Qualquer dúvida que tiver, convido vocês a virem fazer o curso do CIESP comigo e com a Célia, da Tríade da Educação Contemporânea, e só tenho a agradecer. Pedir desculpa por essa transmissão, não sei o que acontece,
né? Mas eu só tenho a agradecer pela partilha. Hoje fui aprendente junto com vocês. Quanta coisa boa a gente consegue, através de momentos como esse, né? Quanta coisa boa a gente consegue ouvir. Eu não consigo ler tudo. Mas, assim, o meu carinho, a minha gratidão. Tomara que vocês tenham gostado da nossa conversa. Não vi o tempo passar, achei que a gente tivesse mais um tempinho para fechar. O Instagram é @psico.fabricia.bias. Agora eu estou vendo os comentários aqui. Então, para quem quiser conversar comigo, eu estou à disposição. Oi, Sônia. Obrigada, meninas, eu queria mais tirar uma vez. Dúvida. Os slides Sim, que quem você tá me mostrou chamando? para nós, ele vai ser disponibilizado? Eles vão ser disponibilizados? Ô, Rosimeire, por mim não tem problema nenhum, viu? Eles estão com o Ciesp, não tem problema nenhum, tá? Eles estão lá, pode... se você gostou, é sinal que você gostaria de ter em mãos. Então, o conhecimento é para ser partilhado mesmo. Por mim, não tem problema nenhum, tá? E o curso que você comentou, você tem data de quando vai começar esse curso? É semana que vem, está no site do Ciesp. Já está lá no site do Ciesp. Tá bom? Tá, meninas, muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Eu estou à disposição. Qualquer dúvida que vocês precisarem, me mandem lá no WhatsApp, me mandem pelo Instagram, tá bom? Muito obrigada mais uma vez, gratidão sempre. Muito obrigada, Fabrícia. Foi um momento muito importante. Se cuidem, não saem de casa, fiquem quietinhas aí, usem máscara, álcool gel. Nós vamos vencer mais essa, se Deus quiser. Para a gente encontrar, tem encontro presencial, abraçar. Um beijo, obrigada. Beijo, bom final de semana. Só alguns adendos da dona Sônia aqui. Gente, em primeiro lugar, agradecimento infinito, né, à nossa querida Fabrícia, não só pela contribuição no Congresso, mas com tanto conhecimento, com tanta experiência, com tanto amor e tanta paixão naquilo que se faz, né? Eu acho que ouvir pessoas que têm não só o conhecimento, mas essa prática do afeto, eu acho que afeta a gente e a gente também se transforma. Então, Fabrícia, muito obrigada. Em nome do Ciesp, eu te agradeço imensamente. Nossa, apaixonante. Eu sou da área da psicomotricidade e tenho muitas ideias que bateram aqui, que é tão gostoso a gente ouvir. Também sou apaixonada pelo Vítor da Fonseca, já o conheci pessoalmente também. E, assim, é muito bom. E eu espero que vocês, participantes, tenham gostado também, porque, para mim, foi engrandecedor. Apesar de eu ter que ficar aqui aceitando todo mundo, e mexendo em slide, e fazer isso, fazer aquilo, a gente rebola bastante, dá para a gente ver, entender tudo isso que ela estava falando, que ela tem uma linguagem clara, uma linguagem fácil, uma linguagem acessível, e é isso que a gente tem que fazer também com os nossos alunos, com os nossos pacientes, né? Eu também faço terapia neuropsicomotora, e eu também sou sucateira, e eu também faço isso, e eu acho que, olha, teu trabalho está de parabéns. Fabrícia, parabéns mesmo. Obrigada. E parabéns para vocês por estarem aqui abrilhantando, né, esta oficina. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu vi até uns rostinhos conhecidos aí que eu já vi em cursos. Então, eu não consegui ver. É que fica restrito, né? Fica pouco, né, dentro da tela. Mas, enfim, agradeço imensamente. Lembrando a vocês o link de presença. Espero que todos tenham copiado, tá? Vou jogar mais uma vez aqui no chat para que vocês possam, né? Mas eu já joguei várias vezes no chat. Vou jogar mais uma. E eu desejo a todos vocês... Eu vou colocar aqui para vocês o meu contato. Tem gente me pedindo aqui, Sônia, eu vou pôr aqui, ó. Você quer que eu faça copia-cola? Pode ser. Pode ser. Se quiser digitar aí... ele não está abrindo o meu chat. Nem o meu.
Acho que já interromperam, será? Não, né? Não, quem interrompe sou eu. Ah, então, eu sei, tá me travando aqui, ó, não consigo. Deixa eu ver se eu consigo pelo outro. É Fabrícia. Não. @psico.fabricia.biaso. Não me chamem de doutora, porque eu não sou doutora. Eu sou professora. Fabrícia. Sou doutoranda. Oi. Oi, Elis. Eu entrei agora no seu Insta e ele está privado. Já vou autorizar lá para vocês. Eu saindo daqui, eu já autorizo. É porque é uma página privada mesmo. Tá? Tá bom, obrigada. Só deixar lá que eu já... Obrigada, você, imagina. Eu já libero lá para vocês. Olha, não estou te ouvindo. Está fechado o áudio. O microfone está fechado. Faltou o zap. O microfone dela está fechado. Meu? Não. Não, da pessoa que está falando. Esqueci o nome. A professora Maria Regina, está fechado. Cortaram ela. Essa oficina vai ficar que está sendo gravada vai ficar disponibilizada onde? Acho que no YouTube. No YouTube, Ok, muito Sônia. obrigada. Nada. A Sônia está sem som mesmo. Meninas, então um beijo, obrigada. Fiquem com Deus, tá bom? Muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Maravilhoso, aguardando o terceiro congresso. Parabéns. Obrigada. Laís, obrigada, viu, querida? Mais uma vez. Deve estar cansada, tadinha. Ô, Fabrícia. Aê, voltei. Eu tô travada. Bíblia. Repete para mim o seu contato, porque eu sou dislexa e não consegui copiar. Psico. Espera um pouquinho. @psico. Fabrícia.biaso. Fabrícia. Biaso. BIASO. SA. Aí, beleza. Obrigada e desculpa. Nada, SO, tá bom? Biaso. Com S. Biaso. Com O ou A? Gente, vocês me perdoem, mas Imagina. Obrigada. Nada, gente. Eu que agradeço. O WhatsApp é 35 9 8895 27 89. Obrigada. Obrigada a vocês. Deixa eu colocar aqui. Obrigada, querida. Obrigada. Obrigada a vocês, viu? Um beijo. Gente, fiquem com Deus, então. Amém. Muito obrigada. E que todos estejam bem, cheios de amor e cheios de saúde. Amém. Muito obrigada. Abraço a todos. Valeu. Beijo. Beijo, tchau. Obrigada, Fabrícia. Tchau. Tchau. Até o terceiro congresso. Tchau, gente. Foi um prazer.